E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que estamos juntos mais uma vez neste belo dia onde o Senhor nos permite acordar, levantar os olhos aos céus e agradecer pelo pouco que nós temos, que se torna muito. Essa palavra se encontra no Evangelho de Mateus. Continuamos ainda no Evangelista São Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. A primeira é a multiplicação dos pães. E lá fala assim: a essa notícia, Jesus partiu-se dali numa barca para retirar-se a um lugar deserto. Mas o povo soube, e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou os seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volumes dele, os discípulos disse-lhes: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que ela vá comprar víveres, ou seja, comprar comida na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dá-lhe vós mesmo de comer. Mas disseram-lhe eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-lhes, disse-lhe Jesus. Disse-lhe ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos aos céus, abençoou. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e os pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Meus irmãos, olha o que essa palavra vem nos ensinar. O pouco com Deus é muito. 5 pães e 2 peixes para tratar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Para a gente entender melhor o começo dessa passagem, no versículo 13, no final do versículo 13, a mandado de Herodes que degolasse João Batista. João Batista, que era primo de Jesus, foi degolado porque falava a verdade. Falava a verdade, que não era lícito, que não podia, era pecado, que ele ficasse com a mulher de seu irmão. E aquela mulher, Herodíades, mandou que prendesse ele. E numa festa ali onde Salomé dançava, ela mandou, num pedido do rei, um pedido da sua enteada, o rei falou que tudo o que desse para ela, naquela noite, se ela pedisse, ele daria. Isso aí, a mãe dela foi lá e cochichou, e Salomé pediu a cabeça de João Batista num prato. E levaram essa notícia até Jesus. Jesus ficou intimamente, totalmente ali, triste. Jesus entrou ali num momento de tristeza, porque seu primo tinha sido degolado, tinha sido assassinado por aquele rei. Jesus afastou-se, a palavra fala que ele afastou num lugar deserto. Jesus queria viver ali aquele momento de solidão, aquele luto. Jesus queria estar sozinho para viver aquele momento, porque estava triste. Assim como nós, quando perdemos alguém da nossa casa, quando perdemos alguém muito próximo, nós ficamos tristes. Jesus também, como homem, como humano, como Deus, ficou triste, ele queria passar naquele momento na solidão. A multidão soube que Jesus estava num lugar deserto e ficou sabendo e correu. E foi gente de todas aquelas cidades vizinhas e foi ao encontro de Jesus. E Jesus, sendo ele quem é, ele moveu-se de compaixão por aquele povo. Olha que interessante essa parte. Jesus não pôde nem viver o seu, vamos falar assim, a morte de seu primo direito, o seu luto. Mas ele olhou para aquele povo e sentiu seu coração entristecido. Se moveu-se de compaixão, porque tinha muita gente doente. Meus irmãos, olha como que nosso Deus, olha como que nosso Jesus vai ao encontro daqueles que precisam, mesmo ele passando por uma situação difícil. Ele deixou se mover primeiro. Será que alguém de nós conseguiria fazer isso? Acabando de perder alguém da nossa casa, acabando de perder alguém próximo da família,
deixar todos os seus sentimentos, as suas dores internas, interiores, para ir ao encontro daquele que mais precisa. Jesus fez isso, Jesus se moveu de compaixão e curou. A palavra fala que ele curou a todos. Jesus curou a todos que se padeciam dos seus doentes. E ali a palavra fala que foi caindo à tarde. E era muita gente, seus discípulos preocupados. Como que vai tratar desse povo? Como que nós iríamos tratar? Senhor, manda esse povo embora, para que eles possam comer, para que eles possam se alimentar. E Jesus fala, dai-lhe vós mesmo de comer. E ele mesmo sabendo o que haveria de ser feito. Jesus sabe de tudo, irmãos. Jesus sabe tudo o que acontece na nossa vida. Ele sabia que não tinha comida para todo aquele povo, mas testando os seus discípulos. No Evangelho de São João, capítulo 6, fala que eles apresentaram-lhe uma criança, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Nesse Evangelho de São Mateus fala que apresentaram-lhe, temos aqui nada mais e nada menos que 5 pães e 2 peixes. Irmãos, 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu para trazer junto, levantou os olhos aos céus e abençoou. E ali alimentou mais de 5.000 homens. A palavra fala que ainda sobrou 12 cestos cheios. Olha como que a gente parar e analisar a palavra de Deus quando a gente, eu não tenho muito, não tenho quase nada, vai estar tudo acabando, o que vai ser de mim? Às vezes quando alguém passa pedindo alguma coisa, o nosso coração, quando ele se enche de compaixão, como o coração de Jesus Cristo, não vai nos faltar nada. Assim como aqueles discípulos, ou aquela criança que ofereceu, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Irmãos, é o suficiente. É o suficiente para alimentar muito mais, porque vai multiplicar. A palavra de Deus fala que multiplica aquilo que é pouco. O primeiro milagre da multiplicação dos pães aconteceu aqui. E veio nos mostrar que com Deus o nosso pouco se torna muito. Então que nesse dia de hoje, meus amados, meu irmão, minha irmã, não se ache que você não tenha nada, o que tem não está dando. Seja fiel. Essa palavra é uma palavra muito rica. Seja fiel no pouco, que Cristo lhe confiará mais, que Deus vai lhe confiar mais. E que nesse dia de hoje, que a graça, que o amor, que a misericórdia de Deus enche o seu coração. Tire todo o egoísmo, todas as palavras negativas que eu não tenho, de que eu não consigo. Irmãos, a palavra de Deus é fiel e sempre se cumpre na minha e na sua vida, porque a palavra dele se multiplica nos nossos corações. Se nós demos abertura para que esse dia de hoje, esse Jesus, esse Deus vivo, um Deus de perto, que vem falar conosco, ele há de multiplicar na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor, nesse momento de oração, dê ao encontro de cada um desses que ouve, Senhor, essa palavra. Multiplique, Senhor, no coração de cada um a fé, a vontade, a força, a esperança, para que não tenha, Senhor, essas palavras de negativismo dentro do seu coração, achando que não vai dar, que não vai dar certo. Senhor, quantas pessoas que procuram emprego, Senhor, vai abrindo as portas. Façam, Senhor, com que a fé viva no coração desses teus filhos amados, se multiplique, Senhor, e vá ao encontro, abrindo as portas do emprego para cada um deles, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.